Senhoras e senhores, daremos início ao painel de Irineu Evangelista a Irineu Marinho, um legado de empreendedorismo e inovação para o Rio e para o país. Neste momento recebemos o entrevistador, jornalista senhor Anselmo Góes. O escritor e biógrafo do Barão de Mauá, senhor Jorge Caldeira. O jornalista e presidente da ABL, senhor Merval Pereira. E o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor José Marques Vilar. Bem, a minha participação aqui nesse último painel desse nosso formidável encontro de 2 dias é muito mais para agradecer a todos que aqui estão e os que estiveram durante todos esses 2 dias. Mas eu queria agradecer muito particularmente a essas 3 grandes figuras nacionais. Um sergipano, um paulista e um carioca. O Merval só não é mais carioca porque ele é tricolor, senão ele seria completo se ele fosse outra coisa, eu não preciso dizer o quê. Mas de qualquer maneira eu queria muito agradecer a vocês, a generosidade de vocês estarem aqui conosco nesse nosso encontro. Esta casa é a casa de Mauá, é a casa de Mauá, é a casa do empresário. É uma casa nós temos 216 anos, ela foi criada em 1809, então ela tem uma trajetória de vida muito longa e sempre reunindo aqui o melhor do empresariado do estado do Rio de Janeiro. Portanto, receber vocês para discutir e conversarmos um pouco sobre essas 2 grandes figuras icônicas do estado do Rio de Janeiro. Não nascido aqui, Irineu Evangelista, mas aqui viveu, Caldeira certamente vai confirmar isso, a maior parte da sua vida, o nosso Barão de Mauá, o maior empresário do século XIX. E de Irineu Evangelista para Irineu Marinho, essa outra grande figura, grande personalidade, que construiu um império de comunicação, o maior império da comunicação da América Latina, obviamente com todos os seus herdeiros, especialmente o Dr. Roberto Marinho, que consolidou essa estrutura gigantesca e hoje a sua família participando ativamente. Eu fico muito grato a Merval, fico muito grato a Jorge Caldeira, mas eu sou muito grato também a esse querido jornalista de todo o Brasil. Não há quem não ame Anselmo Góes, está entendendo? Anselmo é uma dessas figuras que dá prazer a gente ler, ouvir, encontrar, abraçar afetuosamente no seu cotidiano. Então, muito obrigado a vocês. Eu queria, antes de passar a palavra para o nosso moderador, Anselmo Góes, eu não posso deixar de fazer um registro muito afetuoso e muito agradecido a toda a equipe da Associação Comercial que fez esse evento acontecer com os recursos próprios internos, a nossa Andréia Repsoldi, que coordenou esse evento, junto com a Jacira Lucas, junto com a Maria Fernanda, junto com um time gigantesco, a Tereza, a Cláudia, as Cláudias todas, enfim, toda a equipe administrativa dando apoio, com pouco recurso, mas com muito carinho, com muito afeto, nós conseguimos chegar no final desse evento com o brilhantismo da presença de vocês. Muito obrigado e uma grande salva de palmas para vocês. Gente, boa tarde. Eu queria inicialmente saudar
dois coleguinhas, né? Ambos membros da Academia Brasileira de Letras, dois coleguinhas que são excepcionais, né? O Jorge, além de jornalista com grande experiência em vários veículos, né? É o historiador, é o biógrafo da história econômica do Brasil, não só do Mauá, mas da história do capitalismo no Brasil. Ele tem um trabalho biográfico realmente excepcional, né? Esse livro, Mauá, o Empresário do Império, que por sinal está completando 30 anos, né? 30 anos. 30 anos. E tem também a História da Riqueza, que eu acho que também é outra peça que completa essa radiografia, né, do dinheiro no Brasil, né, desde lá de trás até agora, né? Então queria lhe abraçar inicialmente, tá? E também abraçar o meu amigo Merval Pereira, companheiro de muitos anos, não só no Globo, até mesmo na Editora Abril, em outros carnavais, né? O Merval, que preside a Academia Brasileira de Letras, é um jornalista que enche todos nós de orgulho, né? Um jornalista que teve uma bolsa em Stanford, estudando política internacional, ganhou de outra universidade importante americana, que é a Universidade de Colômbia, né? A maior honraria que é dada a um jornalista das Américas, né? Também ele ganhou. Enfim, eu tenho muito afeto, muito prazer em estar aqui ao lado desses dois coleguinhas, né? Então, assim, eu estava pensando, dentro das regras do jogo, que a gente podia tocar o barco da seguinte maneira: cada um fala 20 minutos, né? Então vamos falar dos dois charás aí, dos dois Irineu. Cada um fala 20 minutos, e aí eu acho que se a gente conseguir obedecer esse horário, a gente pode permitir algumas perguntas, talvez uma conversa também, enfim, a gente tem 1 hora para fazer isso. Então, eu queria passar a palavra primeiro ao Jorge, né, para falar sobre o Mauá, né, cuja história realmente é cinematográfica, é fascinante, né? Um cara que, em determinado momento, das 10 maiores empresas do Brasil, 8 eram deles, e 2 eram estatais, que era o Banco do Brasil e uma ferrovia do governo, né? Um cara que realmente tinha uma visão liberal, uma visão do capitalismo, né? Numa época que essa visão não era predominante, não é certo, João? Não era... Não é isso? Certíssimo. Não é isso? Então, eu queria que ele falasse nesses 20 minutos sobre Mauá, né, que foi o terceiro presidente dessa casa, né, bicentenária essa casa, né, e também eu acho que ele podia, se tiver um pouco de tempo, falar um pouco, né, dos problemas que levaram Mauá à falência, né, a partir da falência do Banco Mauá, né, e de que forma, né, os problemas que o Mauá enfrentou são problemas que ainda hoje, de alguma maneira ou de alguma forma, persistem. Então, 20 minutos para o Jorge Caldeira. Obrigado, Anselmo. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa, finalmente, ter dado certo eu estar falando nessa casa. Eu queria agradecer, primeiro, o José, que nos uniu com essa ideia fantástica do Irineu a Irineu, porque permite uma ligação no tempo, permite a gente pensar algumas coisas, de o que tem de permanente no lugar de quem empreende para
lidar com os problemas do que está ao redor. Eu queria começar, já que vai ter um pouquinho mais de tempo, eu vou estender um pouco. O Mauá chegou ao Rio de Janeiro em 1822. Ele encontrou uma cidade que já tinha um século de vocação mundial, o que no Brasil era uma raridade espantosa. Quer dizer, o Rio de Janeiro, em 1641, quando ainda estava nos seus começos, uma figura extraordinária chamada Salvador Corrêa de Sá, que foi o maior empresário brasileiro do século XVII, longe, pegou os índios tupi das aldeias de São Gonçalo, aqui de Niterói, botou no navio, foi para Angola e tomou Angola dos holandeses. De lá rearrumou a situação comercial de exportação de Angola, incluindo a Argentina e o Rio da Prata. E criou, numa época que não existia nada parecido no Brasil, uma cidade que tinha uma vocação mundial. Depois de montar esse circuito todo, ele construiu na Ilha do Governador, que é a Ilha do Governador porque ele era o governador, o maior navio do mundo, o Padre Eterno, que era para mostrar o que a carpintaria com as madeiras da floresta brasileira podiam fazer, e foi com esse navio para Lisboa, enfim, e morreu o Visconde no reino em Portugal, o Visconde de Asseca. Mas deixou como herança uma vocação não interiorana, porque naquele tempo as ligações maiores do Rio de Janeiro eram todas com o oceano e não com o interior, né? Que precedeu o Mauá. Então o Mauá, quando chegou aqui, como parte desse circuito vindo do Rio Grande do Sul, que era o que era, porque tinha relações com o Rio de Janeiro, fornecia charque para o Rio de Janeiro, esse era o principal circuito comercial. Ele caiu aqui e caiu, em pouco tempo ele era um membro da Associação Comercial. O que quer dizer isso naquela época? Ele tinha a chamada carteira de comerciante. Eram só uns poucos comerciantes estudados, faziam um exame na Junta de Comércio e ganhavam a sua carteira de comerciantes, com o que podiam frequentar a Associação Comercial. E a Associação Comercial foi a casa do Mauá, num sentido bem mais literal do que a gente fala até hoje. Ele entrou nela criança e era realmente, o que ele realmente sentiu na vida foi quando ele perdeu o título de comerciante, enquanto estava na liquidação dos negócios, e a alegria dele, uma das maiores alegrias da vida dele, contada em carta, foi o dia que, em 1878, ele recuperou o direito de fazer parte dessa associação. Essa associação era a vida dele. E era também um lugar, e isso é importante a gente ter, que tudo que rege as relações entre o setor privado e o setor público no Brasil, como a gente conhece hoje, foi inventado a partir dessa associação. O Código de Comércio, que virou um código constitucional legal, que o Mauá foi um dos grandes elaboradores, foi criado dentro dessa casa e foi o que permitiu a modernização da legislação sobre negócios no Brasil, que era muito pior do que a que o Mauá enfrentou depois. Quer dizer, tínhamos uma herança de códigos de comércio pouco adequados ao formalismo necessário para você descontar título, cobrar e manter propriedade, etc. e tal. Eu não vou aqui falar disso porque iríamos muito longe, mas isso foi criado dentro dessa associação. Quer dizer, essa associação ensinou ao Brasil outro lugar para o empresário. E não é muito bom estar aqui hoje, porque essa associação teve apagada por um tempo. E por quê? Porque a função do empresário na sociedade do Rio de Janeiro teve meio apagada por um tempo, né? O Rio de Janeiro sempre produziu grandes empresários, muito, mas a ação coletiva empresarial, que é o quê? Precisamos mudar o que está ao redor, precisamos juntos mudar o que está ao redor, sendo o setor privado, né? E precisamos repensar e botar todo mundo junto aqui. Esse passo é um passo essencial aqui no Rio de Janeiro, pelo menos para mim, que frequento o Rio há 50 e tantos anos, quando comecei a vir fazer pesquisa sobre samba, e morei aqui a primeira vez, fazendo isso a segunda para estudar telenovela, quer dizer que eu só venho ao Rio de Janeiro por motivos desagradáveis, né?
Isso da Samba, isso da a Globo, no fundo, que era quem fazia as novelas no Brasil. Esta função, desde que eu venho nesse tempo aqui no Rio de Janeiro, essa função empresarial não acontecia muito. Quer dizer, eu acho que eu não me lembro de ter vindo a uma reunião de associação empresarial fora o Conselho de Administração, que também é outro lugar de pensamento sobre o Rio de Janeiro, que está renascendo. Por quê? Porque a situação aqui agora está exigindo outro tipo de relação. Então, é muito bom que isso tenha começado pelo setor privado, por esta reunião. É uma alegria imensa para mim estar aqui falando de Mauá. Por quê? Porque o lugar do empresário na sociedade, visto do Mauá, veja bem, o Mauá, se você for pensar no que ele fez, ele era uma pessoa que tinha uma atenção muito grande para a vida local, porque acontecia na cidade onde ele estava. Então, canalização de água do Maracanã foi o primeiro grande serviço dele, depois que teve uma indústria. Depois ele quis a iluminação a gás. Para iluminar a gás, ele drenou o Mangue de São Diogo, criou a cidade nova, criou a usina de gás, ampliou, mudou a vida da cidade. Aqui estamos falando da cidade. O Mauá também mudou, ou reiterou o lugar internacional do Rio de Janeiro. Cabo submarino, telégrafo. Vamos substituir as comunicações com o resto do mundo no tempo da carta para uma coisa que vem imediatamente, que é quase, mutatis mutandis, a rede de telégrafo era a internet da época, que ele trouxe. Foi um progresso gigantesco. Essas duas dimensões a gente consegue entender, a cidade do Rio de Janeiro e essa dimensão global que o Rio de Janeiro sempre teve, marcadamente em relação a qualquer outra cidade do Brasil, que precede o Mauá, que tem um lugar histórico na vida brasileira. Isso é um lugar que é do Rio de Janeiro e que não é de outras cidades. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é o que liga as duas coisas, o que liga o local e o internacional, que o Mauá soube fazer também. O Mauá tinha atenção não só para a cidade, mas ele foi fazer a ferrovia, né? E ele foi fazer a ferrovia num lugar mais inusitado que possa aparecer. O óbvio era fazer a Central do Brasil, né? Havia capitais, havia gente, havia interesse político, havia muita coisa. Agora, por que ele foi para o Porto da Estrela, hoje em Magé, começar a ferrovia lá e botar um barco, né? A razão é a seguinte: ali que baixavam as tropas de Minas Gerais, as tropas de mula de Minas Gerais, o Porto da Estrela era o terminal da ligação do Rio de Janeiro com o resto do Brasil, não óbvio, não trivial. Era muito mais fácil você imaginar que vamos pelo Vale do Paraíba e vamos dar em São Paulo do que vamos para lá. E se for ver hoje, ali passou a Leopoldina, ali até hoje a estrada de fora, etc. e tal, e a grande ligação interna do Rio de Janeiro com o resto do Brasil. Essa dimensão, que eu vou chamar aqui de dimensão federal, quer dizer, de federalismo, não do Estado Nacional, é que é uma dimensão que foi apagada na vida do Rio de Janeiro. A gente tem muita dificuldade, aliás, para entender os nexos do Rio de Janeiro com o resto do Brasil, que são pelas proximidades, quer dizer, os nexos Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, que são os três estados com os quais o Rio tem fronteiras, e aonde, bem ou mal, as coisas regionais têm que fluir, né? Essa dimensão, quem me chamou a atenção para ela muito, que é uma pessoa que eu gostava muito de conversar, foi o Eliezer Batista, que ele tinha a vocação, porque ele era da Vale, que dependia de logística nacional, então ele tinha a vocação de enxergar o Rio de Janeiro como interligado com o resto do Brasil de verdade. Quais são os nexos que temos? E os nexos que temos de verdade é São Paulo, Espírito Santo e Minas. O Rio de Janeiro não tem como se conectar. Claro, tem o mar, mas fisicamente é esta conexão que interessa desde sempre, inevitável. E esta conexão, que eu acho que em algum momento, enfim, se fosse falar alguma coisa hoje, é a que talvez permita que empreendedores inovem o lugar do Rio no Brasil.
porque as oportunidades regionais são grandes. O Rio de Janeiro tem uma capacidade empresarial infinitamente maior do que o Espírito Santo, que está resolvendo as coisas, maior do que Minas, em um certo sentido, e quase igual a São Paulo. Então tem por onde andar nessa direção. E anda, é que a gente não percebe. Se eu for ver Porto Real hoje, que é na fronteira de Minas, Rio e São Paulo, virou um centro de automobilístico, siderúrgico, etc. e tal, e de logística. Dali se distribui para o Brasil, né? Só que essa é uma dimensão que aparece pouco no nosso, eu digo, no meu não, mas no pensamento do Rio de Janeiro. Quer dizer, não há uma escola de pensamento no Rio de Janeiro que seja focada nesse tipo de oportunidade para andar. Há razões muito importantes para isso, porque o fato de ser corte e capital amputou essas relações do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tinha prefeito e por muito tempo não teve governador que articulasse tudo isso. O governo federal estava aqui em cima, então tudo você ia fazer com o governo federal, né? E hoje, que é um estado federado, até agora isso não apareceu, mas eu tenho a impressão que tem um potencial no Rio de Janeiro para isso absolutamente gigantesco, porque o Rio pode comandar. A diferença de São Paulo é caipira nesse sentido, porque não tem o lado internacional. É verdade. São Paulo tem muito imigrante, mas todo mundo em São Paulo está focado em ir para o interior, Goiás. Goiás está mais perto de São Paulo economicamente que o Rio de Janeiro. Por quê? Razões de logística. Essas razões precisam imperar numa recuperação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem que ter um lugar nacional que não é, isso eu estou falando agora, meu desejo, né? Que o Rio tem um lugar nacional que é também um lugar regional. Quer dizer, tem que ter a volta disso. E eu imagino que isso parte da sociedade do Rio de Janeiro. Da sociedade é isso que eu estou falando aqui. Quer dizer, estar na associação comercial, nesse dia, é estar falando, empresários, talvez o caminho que o Mauá via para ir para dentro do Brasil, o Mauá havia muita coisa, havia muito mais do que isso, mas o caminho que ele via para ir para dentro do Brasil era explorar, fazer uma ferrovia, uma interligação econômica, um nexo econômico, que tivesse sentido dentro da atividade econômica do resto do Brasil. Então, eu vou lá com os tropeiros. O imperador não gostou muito, a elite do Rio de Janeiro não gostou muito, mas o Mauá tinha essa convicção, ele fez a mesma coisa em São Paulo, ele fez a ferrovia Santos-Jundiaí, era para substituir tropa. Ele desenhou uma ferrovia no Paraná com esse sentido. Então, de alguma forma, talvez a coisa seja novas ferrovias do Rio de Janeiro para o resto do Brasil, para criar uma interligação que ajude a sair do isolamento no sentido de projetos nacionais, do que se compartilha, do que faz, do que não faz. Enfim, é isto que assim, me moveu até aqui com muita alegria, porque o Brasil precisa disso. O Brasil sem o Rio de Janeiro grande é muito menos do que poderia ser de outro jeito. Muito obrigado. Nós temos um final triste ali, né? Não quer falar só um pouquinho assim, só para... Bom, eu não acho que o final é triste. O Mauá foi obrigado a encerrar os seus negócios porque, em 1875, um banco que não fechava balanço não podia pedir dinheiro para o Banco Central, que hoje é uma coisa corriqueira, todo mundo dá o dinheiro, tinha que fechar os negócios. Ele fechou os negócios, porque a lei assim obrigava, e as empresas eram ótimas. Ele tinha ao fim da liquidação dos negócios, ele sobrou com 1 milhão de libras esterlinas, que é uma fortuna que nem americano tinha, nem americano rico tinha. As empresas eram rentáveis. Então é o seguinte, não foi um problema do Mauá, foi um problema da lei brasileira. O que aconteceu com o Mauá foi simplesmente uma lei que hoje qualquer economista diria, pô, mas isso parece louco, mas naquela época era assim, e ele morreu riquíssimo. Os bisnetos do Mauá, eu conheci um dos últimos bisnetos, tinha um monte de dinheiro e feliz da vida, nunca fez nada, era bisneto. Então, enfim, aí é um outro capítulo, quer dizer, falaríamos mal do Brasil,
Mas eu acho que aqui o importante é a gente pensar em qual é o futuro do Rio. Ok. Olha, já que você falou do Rio de Janeiro, eu vou passar a palavra para o Merval, mas eu gostaria de lembrar que esse outro Irineu, né, criou uma empresa que está completando 100 anos, cuja sede é no Rio de Janeiro. Isso não é pouco, porque ao longo da minha profissão, como repórter de economia, como jornalista de modo geral, eu vi muito empresário importante do Rio pegar via Dutra. Eu vi, eu testemunhei. O mercado financeiro, inclusive o mercado de bolsa, era aqui. Então, o Globo, nesses 100 anos, continua sediado na cidade. Eu acho que isso é uma coisa importante. E eu queria então passar para o Merval falar do outro Irineu, né? E que foi, né, Merval, um dos maiores jornalistas do seu tempo. Um dos maiores, né? Fundou a Noite, foi o cara que sacou muito cedo, né, que o jornalismo americano e europeu estava mudando de enfoque, porque o jornalismo de antigamente era muito em cima de artigos, como a pessoa chamava antigamente, artigos de fundo, né? Eram aqueles medalhões escrevendo, né? Então, o nosso Irineu, ele foi um dos primeiros jornalistas a valorizar a reportagem, né? A reportagem, a notícia, não o blá blá blá. Então, já no primeiro número do Globo está lá um problema de buraco na Zona Norte, você já estava mandando gente ver, fotografar e tal. Então, eu acho esse lado assim importante. E também acho, ainda sobre o Mauá, que um dos aspectos que mais me fascina, e que você colocou isso no seu livro muito bem, né, que é a questão que o Mauá, nenhuma das empresas do Mauá, e nós estamos falando das principais empresas do Brasil, ele tinha escravo, né? Não é isso? Numa época que se dizia... Jamais admitiu trabalho escravo em nenhuma empresa e nenhum terceirizado. Podia ter escravo, tudo por contrato. Numa época que se dizia o seguinte: para dar lucro você tem que ter escravo, não é isso? Ele teve muito lucro, ficou muito rico, né? Ser escravo, não é isso? É isso aí. Isso aí é uma coisa interessante. Era o primeiro, o segundo, o terceiro, o oitavo brasileiro mais rico do Brasil, tudo junto, sem escravo. Sem escravo. No caso do Irineu Marinho, eu até estava conversando antes com o Merval, uma coisa seguinte. Ele foi uma pessoa que colocou a sua pena, como se dizia antigamente, né, contra o racismo, né? Ele era amigo do Donga, amigo do Peixiguinha. O João do Rio emprestou dinheiro a ele para ele criar a Noite, né? Então era uma pessoa, no seu tempo, muito, vamos dizer, para usar um termo, né, progressista, né? Então eu vou passar a palavra para o Merval aqui, falar do Irineu, nascido em Niterói. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na Associação Comercial, ainda mais para falar, foi uma bela ideia de juntar os dois Irineus para contar a história do Rio de Janeiro e a sua importância no Brasil, né? O Irineu Marinho era um jornalista que tinha a vocação do jornalismo didático, no sentido de que os jornais, quando ele lançou o Globo, o Rio tinha nada menos que 20 a 25 jornais.
era a capital do país e tinha esse número imenso de jornais que fazem com que, esse número faz com que a gente tenha a exata noção de como o Rio lia, né? E como o Rio tinha importância, era o centro da política e da economia nacionais. O Rio tinha, entre os principais jornais, quando o Globo foi lançado, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, O País, com Z, Gazeta de Notícias, A Noite, Diário de Notícias, O Imparcial, A Tribuna, A Rua e O Jornal. Desses, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, A Noite, Diário de Notícias e O Jornal foram jornais de importância nacional, né? São jornais importantíssimos. E o Irineu Marinho, que já tinha fundado A Noite e perdeu o controle do jornal por um golpe dos seus sócios, ele teve problemas políticos, além de ter problema de saúde, ele teve problemas políticos que o obrigaram a sair do país. Ele foi para a Europa cuidar da saúde e deixou o jornal com um sócio dele, e quando voltou, tinha o jornal, mas não era mais dele. Ele teve que começar tudo de novo, fundando o jornal O Globo. É uma coisa interessante, porque ele resolveu, já na noite ele fazia isso, mas no Globo ele exacerbou essa história de cuidar do interesse do cidadão do Rio de Janeiro e das classes média, os interesses da classe média e da classe média baixa. Os jornais mais prestigiosos tinham um enfoque muito elitista sobre o que estava acontecendo no país. E o Irineu Marinho resolveu tratar de assuntos, também de assuntos do dia a dia, né? Tanto que o primeiro jornal primeiro jornal, O Globo, foi a manchete. Deixa eu pegar aqui para mostrar para você. Do Rockefeller. Olha aqui. Esse aqui é um facsímile do primeiro jornal O Globo. Você vê que as manchetes: voltam-se as vistas para a nossa borracha. Era uma matéria falando sobre o interesse do Rockefeller de vir explorar borracha na Amazônia. Mas logo embaixo, tinha uma matéria grande sobre um buraco que estava aberto há meses, e aí o Globo, com uma linguagem irônica, botou: a cidade esburacada. Sua Majestade, o Rei dos Buracos, foi tapado provisoriamente. Um pequeno serviço prestado ao público pelo Globo. O Globo foi lá e tapou o buraco e fez lá Isso mostrava exatamente o interesse do Globo para recolher um novo público, que era um público que não era da elite, era um público que tinha interesse em ler jornal, mas tinha mais interesse nos problemas do dia a dia. E o jornal tinha uma linguagem também, era um jornal vespertino, e a linguagem dos jornais
vespertino sempre foi diferente. O Globo, mesmo depois que passou a ser um matutino, ele tenta, hoje já não é mais assim, mas ele tentava dar às notícias um tom mais vibrante, para dar a sensação do leitor que ele estava participando daquela reportagem. Então era uma maneira diferente, nova, de fazer o jornalismo, que deu muito certo. O Globo foi adiante nessa ideia de fazer um jornal que era um jornal para o público. Não era um jornal sensacionalista, mas era um jornal popular. A ideia do jornal popular veio a partir do Irineu Marinho, e eu quando entrei no Globo, em 68, eu tinha 18 anos. Na entrada do Globo tinha uma placa enorme, este é o jornal de Irineu Marinho. Então, durante muitos anos, o jornal Globo viveu se identificando como o jornal de Irineu Marinho. E era o estilo do jornal que chamava a atenção, porque era um jornal que tratava com vibração dos assuntos. A manchete era grande. Eu me lembro, por exemplo, que o Jornal do Brasil era um jornal da nobreza, né? Futebol não saía foto na primeira página do Jornal do Brasil. Esporte saía tênis, hipismo, hipismo, mas futebol não. E o Globo tinha um caderno de esportes na segunda-feira que era arrasador, tinha todos os resultados dos jogos, tinha enquete, tinha um chargista, tinha o Nelson Rodrigues, a sombra das chuteiras imortais, tinha um chargista que era muito famoso na época, o Otelo Caçador, que publicava segunda-feira gozações em todos os clubes, e tinha um diploma do torcedor, que você botava o nome do seu amigo, do seu adversário, tal, quando o teu time ganhou do dele e tal. Então era um jornal assim. E isso até, quando eu entrei no jornal de 68, ainda tinha esse, eu peguei todos eles lá, o Otelo, eu trabalhei na seção de esporte, e o Otelo, Nelson Rodrigues, todos eles. Bom, mas a ideia do Globo era a ideia de um jornal que fosse popular. Ao mesmo tempo, e é interessante a gente notar, o Irineu Marinho tinha uma ideia de multiconteúdo muito interessante, porque, assim como mais tarde o doutor Roberto, a partir do Globo, criou a rádio, criou a televisão, o Irineu Marinho, ele tinha o jornal, o Globo, né? Ele já tinha na noite uma editora de livros, ele tinha uma editora de história em quadrinho, que o doutor Roberto também tinha, a Rio Gráfica, a editora, e tinha uma empresa de filmes, de produções cinematográficas. O samba pelo telefone, por exemplo, foi feito com base numa reportagem do Globo, acho que era da noite, né? Uma reportagem da noite. E a ideia dele era ser um jornalista americano, né? Que era o seguinte: o Globo não tinha nenhum tipo de subsídio governamental, não aceitava nenhum tipo de subsídio, e achava que o jornal, para ser independente, tinha que vender bem, ter anúncio, e aí poderia ser independente e tratar dos assuntos como
era uma visão nova do jornalismo, que era muito ligado ao governo, de maneira geral, a governos, a financiamentos oficiais e todo tipo. Um dos filmes que a empresa Veritas Film, do Irineu Marinho, foi um roteiro de um conto do Lúcio de Mendonça, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E o Lúcio de Mendonça, nesse filme, ele teve a ajuda do Medeiros de Albuquerque, que foi outro membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Ao mesmo tempo, o Irineu Marinho era amigo do Donga. Ele financiou, junto com o Arnaldo Guini, a visita dos 8 batutas, que tinham o Donga e o Pixinguinha na Europa, e publicou no Globo, como um folhetim de 52 capítulos, o livro de Tobias Barreto, Numa e Anifa. Quer dizer, era uma visão de jornalismo muito mais ampla do que até o momento se tinha. Não era uma simples mudança, era um projeto que tinha uma visão de futuro. Nenhum dessas outras empresas anunciou o Globo foi para frente, mas já tinha ali a semente que gerou uma empresa como o Globo, a Globo é hoje, é uma empresa de comunicação em todos os meios possíveis, né? Então, o Globo tem rádio, televisão, faz filmes, né? Globoplay. Então, essa visão de uma empresa de comunicação múltipla veio da raiz do Irineu Marinho, que é uma coisa que os filhos, os netos, sempre valorizaram. Deixa eu mostrar aqui uma página da Noite também, que era outro tipo de jornal. Ó. A Noite era, por exemplo, esse texto aqui, era sobre o Carnaval, era do Coelho Neto. Então, era um jornal já sofisticado, que tinha histórias mais longas no seu primeiro, na sua primeira página, e tratava dos assuntos de uma maneira mais formal, né? Bom, eu participei da vida do Globo dos 100 anos, eu estou lá quase mais de 55 anos. Então, metade da vida eu tive alguma participação. E eu me lembro que o Globo foi evoluindo para se modernizar com muita cautela. O doutor Roberto, em 70, quando eu entrei no Globo, o diretor da redação era o Moacir Padilha, filho do Raimundo Padilha, irmão do Tarcísio Padilha, que também era acadêmico. E ele ficou doente, morreu em 1970. O doutor Roberto convidou o Evandro Carlos de Andrade para dirigir o jornal. E ele disse ao Evandro: olha, um jornal leva 20 anos para morrer. O meu jornal está morrendo e eu não quero que ele morra. A partir daí, houve uma transformação gradativa, segura do jornal, mas numa direção: modernizar o jornal. Não havia dúvida de que era preciso mudar o jornal e modernizá-lo. E a partir daí houve vários acertos, que muitos foram
do próprio Roberto Marinho, quando resolveu trocar a gráfica do jornal. Ele escolheu uma técnica que ainda estava muito precária, mas ele escolheu, a maioria dos jornais estava escolhendo uma outra tecnologia, o offset, que parecia que era grande revolução, mas acabou vingando a que o Dr. Roberto escolheu. Mas a ideia era sempre estar à frente tecnologicamente. O Globo foi o primeiro jornal a ter telefoto, colorida. Foi um jornal que reformulou o plantel de fotógrafos de uma maneira radical, contratou toda a equipe do Correio da Manhã, do antigo Correio da Manhã, que estava acabando. O Globo foi lá e contratou todo mundo. O Erno Schneider, que era um grande fotógrafo, fez aquela foto do Jânio com as pernas, os pés apontando de um lado para o outro, né? Então, o Globo teve esse cuidado ao longo do tempo de aperfeiçoar tecnologicamente o jornal, dar condições técnicas para que o jornal fosse bem feito, e continua até hoje. O Globo foi o segundo jornal a fazer uma edição online. O primeiro foi o Jornal do Brasil, e logo em seguida nós fizemos, e até hoje a gente está na liderança desse processo de digitalização, né? que é o caminho, é o futuro, né? Não sabemos quanto tempo o jornal físico vai durar, se vai durar, mas mesmo que dure eternamente, será sempre uma parte menor do todo, porque o todo será digital. Isso não há dúvida nenhuma que a comunicação digital é o que vai prevalecer. Mas, então, o Globo é isso. O Globo é um jornal que eu entrei, eu gosto muito de contar essa história. Quando eu entrei no Globo, em 68, 69, 70, os repórteres de polícia andavam armados, botavam o revólver em cima da mesa e escreviam. Todos queriam ser policiais, ou eram policiais, e era uma das coisas que marcou o avanço do jornal, foi acabar com a editoria de polícia. A editoria de polícia virou uma parte da editoria de cidade, e acabou com aquela história. Mas era isso, havia nichos no jornal que tinham comandantes próprios. O esporte, que era a coisa mais importante do jornal, era chefiado pelo Ricardo Serran, que era um grande jornalista esportivo, e que... Você foi editor de esporte? Eu não, fui repórter de esporte. E o Evandro me orientou para ir para o esporte. Disse: olha, vai fazer esporte, que aquela politicagem lá dos diretores de futebol, você vai aprender muito para trabalhar em política mais tarde. Então. E é verdade. e é verdade. Então é isso, quer dizer, o Globo é um jornal que está avançando nessa tentativa de acompanhar os avanços, o desenvolvimento da tecnologia, sem perder o espírito, que é o do jornal que quer atingir a classe média, que quer atingir a média da população. O Globo foi, com a saída de circulação do Jornal do Brasil, o Globo foi, aos poucos,
subindo o seu objetivo de público, né? Pegou muita gente, muitos leitores do Jornal do Brasil e muitos jornalistas do Jornal do Brasil que nós trouxemos para o Globo para fixar o Globo como o jornal mais importante do Rio. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quis perder essa preocupação popular, sem ser sensacionalista. Então, o que nós fizemos? Primeiro, foi o próprio Dr. Roberto que teve a ideia dos jornais de bairro. A gente, até hoje, temos jornais de bairros que é para atender a um público específico, né, das regiões. E depois nós lançamos um jornal popular, o Extra. O Extra é um jornal que a gente lançou para ocupar um espaço que a gente via. A gente já estava vendo que o espaço estava se abrindo, que o Dia, que foi durante um período o grande jornal popular do Rio, foi perdendo tração, e nós entramos para fazer esse jornal popular, que é uma maneira de a gente manter o espírito de um jornal da classe média para a classe média, e o Globo deu um aumento da sofisticação da informação para ocupar um lugar que era do JB, mas sem ser elitista como o JB era, né? Continuamos gostando muito de futebol, continuamos gostando muito de coisas populares, e a ideia de popular é o Projeto Aquários, é um projeto para trazer música clássica para o público. Os projetos, quem criou o Dia dos Pais foi o Globo, quem fazia a chegada do Papai Noel no Rio era o Globo. Então, todas essas movimentações correspondiam à ideia central lá atrás do Globo, perdão, de ser um jornal que atende a família brasileira, a classe média brasileira. E acho que está dando certo. Acho que o jornal não perdeu sua qualidade nessa mudança tecnológica. O digital do Globo é o jornal digital mais lido do país. Então, realmente, a gente tem que ficar sempre atento a essas novas tecnologias. Obrigado. Ok. Gente, eu acho que dá para a gente tem pouquinho tempo aí, mas acho que dá para fazer umas 3 perguntas aqui. Eu só queria, você me permite, gente, ainda falando de Rio, né, que foi você que puxou esse Rio. O Globo, além dos jornais de bairros, 4 coisas. O Globo ajudou a organizar desfile de escola de samba no Rio de Janeiro. O Globo fez a campanha para a construção do Maracanã para a Copa de 50. O Globo fez a campanha contra a mudança da capital para Brasília. Tem um editorial na primeira página que diz assim: Brasília ou Brasil. E na semana passada, a exemplo de vocês aqui da Associação Comercial, o Globo fez um editorial criticando a ida da Suzete para Brasília. A exemplo de vocês. Então vamos lá, gente. Eu acho que pode alguém perguntar aí. A gente tem aqui uns 10 minutos. Né? Vamos lá? Bom, muito obrigado aí pelas
magníficas exposições. Eu queria provocar um pouquinho o Caldeira e o nosso Merval. Nós fomos durante 197 anos a capital do país. No Império, na República, na Colônia, e herdamos uma cultura de muita ligação com o poder público. E tanto Irineu Evangelista quanto Irineu Marinho, eles tentaram, dentro do possível, depender menos de governo para fazer as suas coisas crescerem. Eu perguntaria ao nosso Caldeira e ao nosso Merval: o Rio não tem uma cultura ainda consolidada de cidade empreendedora. É isso que nós estamos tentando através da Associação Comercial, junto com a FEComércio, com a FEJAM, com o SEBRAE. Nós nos reunimos aqui para tentar construir essa nova cultura de empreendedorismo do Rio de Janeiro, que foi o que diferenciou os outros estados brasileiros na prosperidade. Eu tenho dito isso e repito, se olharmos para Brasília, que há 65 anos é a capital, a gente verifica que lá de Brasília nunca surgiu uma grande empresa nacional. De Brasília nunca surgiu uma startup que tenha se transformado em uma grande coisa. Nenhuma empresa de serviços de caráter nacional, nenhuma indústria fabril surgiu em Brasília que pudesse tomar uma dimensão nacional. E, no entanto, é o maior PIB per capita do país. Portanto, acho que Brasília, Merval, é uma cidade consumidora, não é uma cidade empreendedora. Nós fomos, durante 197 anos, uma cidade também consumidora. Então, eu pergunto a você, Jorge Caldeira, se Irineu Evangelista fosse vivo, como é que você acha que ele se comportaria agora no Rio de Janeiro, sendo o Rio de Janeiro agora não mais capital, com esse olhar e desejo de ser uma cidade empreendedora? E o mesmo eu perguntaria para o Merval se Irineu Marinho estivesse conosco hoje aqui. Obrigado. Bela pergunta, presidente. Tem uma coisa que eu aprendi aqui no Rio. O César Maia, quando era prefeito, ele me chamava aqui para fazer reunião com o secretariado para explicar o Feijó, que é um federalista extremado. Eu sempre achava aquilo estranho. Ele punha o secretariado dele inteiro e eu tinha que ficar lá explicando uma coisa que não faz parte da cultura do Rio de Janeiro. E o federalismo do Feijó era o seguinte: eu só sou representante da minha província, só tenho poder para tratar disso e só trato da província, praticamente isso. Foi obrigado a ter um papel nacional como regente, mas a formação era essa. E aí depois eu achava estranho aqui, ele vinha falar: mas prefeito, por quê? Ele falou: porque aqui é o seguinte, aqui a gente herdou dois funcionalismos completamente díspares e não tem unidade. Então, o Rio de Janeiro viver fora da sombra de ser sede do Poder Central é como se fosse uma árvore mal derrubada. Quer dizer, a cultura estadual do Rio de Janeiro, porque o potencial empresarial do Rio de Janeiro é maior do que São Paulo, num certo sentido. O potencial regional do Rio de Janeiro, dado está no meio de toda a coisa pesada da economia brasileira, também é gigantesco. Só que a minha impressão de paulista é o seguinte: São Paulo viveu abandonada. O livro sobre São Paulo, bom, do Roberto Popesco Toledo, chama-se A Capital da Solidão, né? Essa é a história da cidade de São Paulo. Aqui o Rio de Janeiro é o contrário disso. Quer dizer, isso aqui é uma coisa alegre, viva, que tem potencial. Mas porque vivia abandonada, tinha que se virar pelos seus próprios meios. Não tinha onde ir, né? O governador geral passou em São Paulo, foi o Mendes Sá em 1560, depois só em 1697 voltou outro para ficar 2 dias. 150 anos largado do poder central, né? Completamente largado, completamente perdido. Se é que tem uma vantagem no abandono, é que você tem que se virar com o que você tem, né?
O Rio de Janeiro tem muito para se virar, mas muito, 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 muito. Vai dar certo, vai refazer por causa desse potencial que é do Rio de Janeiro, eu diria, né? Como? Aqui dentro, tem que nascer daqui de dentro. Dessa vez não virá o auxílio de fora, como para os outros estados brasileiros, essa situação de abandono é mais ou menos a regra. Quer dizer, o presidente da República vai no Paraná uma vez por ano, na Amazônia a cada 10 anos, não sei o que lá. Então as pessoas têm que contar com o que tem lá. O Rio de Janeiro pode muito, contando com o que tem aqui. Quer dizer, por quê? Porque tem uma herança secular, tem um lugar secular que não tem nada a ver com o governo federal. Se não tivesse o governo federal, a vocação atlântica internacional do Rio de Janeiro, como eu falei, veio do século XVII e continuará. Isso não vai mudar. Então é saber aproveitar bem isso, que é um potencial grande, sem a sombra do governo federal, que o César Maia dizia, isso nos prejudicou e prejudicou mesmo. O Rio de Janeiro elegeu o primeiro prefeito em 1980, foi o Saturnino Braga. Então, o governo federal matou, pisou nas relações locais, das quais o Rio de Janeiro mantém. O jornal do Roberto Ineu é um jornal e a Rede Globo saiu do Rio para o Brasil. Por quê? Porque o Rio de Janeiro tem o que mostrar ao resto do Brasil. As pessoas aceitam ser afiliadas da Rede Globo porque faz bem para elas em qualquer estado do Brasil. Isto é um potencial que veio lá do Roberto Irineu, que veio do jornal, que eu acredito que possa ser melhor gerido sem a presença do governo federal. Olha, tem um cientista político aqui no Rio, o Christian Lynch, que dirige a revista Inteligência e é do FGV, que ele tem uma tese de que o Rio deveria ser um distrito federal. E o doutor Roberto tinha essa ideia depois que perdeu a capital, tinha a ideia de que o Rio podia abrigar, ser a sede administrativa do governo, a sede política em Brasília e o Rio a sede administrativa. O Christian Nietzsche acha que o Rio deveria ser um distrito federal para compensar as perdas da mudança da capital, que não foram nunca refeitas, né, e saneadas. Então, eu acho que, de alguma maneira, o Rio, sem ter nenhum apoio, o Rio continua sendo o estado mais importante culturalmente no país, né? Isso não é à toa. A capital saiu daqui há 65 anos e a gente continua tendo uma influência nacional enorme, em todos os aspectos, né? Na música, no futebol, no cinema da Lucy, claro. 8 em cada 10 filmes do Brasil no Rio de Janeiro. Pois é. Então, você tem a TV Globo, que é, como bem disse o Jorge, no Brasil todo, leva o Rio de Janeiro para o Brasil todo de uma maneira muito forte. Então, eu acho que o caminho está traçado. Eu acho que a gente tem que continuar a seguir nessa batida de ir aperfeiçoando a cidade, o Estado, para tentar reverter essa situação. Gente, mais alguma pergunta aí? O tempo acabou, mas eu acho que a gente pode, 10 minutinhos, não pode? Alguma questão aí? Eu queria fazer uma pergunta. O que a família, os herdeiros do Barão de Mauá, porque da família Marinho a gente sabe, trabalham para manter a história precursora dele, empreendedora?
O Barão de Mauá tem um certo problema em empresa familiar. O Barão de Mauá tinha 16 filhos. Então, manter a integridade... Uma mulher só? É? Veja só. Então, veja bem que manter uma integridade 5 gerações depois não é uma coisa assim tão singela nem simplória. Eu conheci bisneto, conheci tataraneto do Mauá, todo gente importante, mas essas coisas, se você não tem, a empresa não permanece, é muito difícil de você lidar com a memória. Que é diferente, por exemplo, no caso, é o inverso do caso da Globo, que o filho fez uma herança maior do que a do pai, então você está enxergando a ação empresarial, você vê a herança e você vê o crescimento e você vê a projeção que tem. Então, nesse sentido, são todas boas pessoas, mas pessoas do mundo privado, porque as empresas do Mauá, que é o que daria sentido para tudo isso, não estão aí. E aí, gente? Vamos encerrar? Até a próxima. Sim, sim. Tá ótimo. Por favor, presidente. Hã? Vai lá. Tem mais gente vindo, né? Eu queria, agradecendo a vocês, um agradecimento imenso da Associação Comercial, eu queria passar a cada um de vocês a medalha de Mauá. Agora eu cheguei lá. Rui Barreto Filho, entrega a Merval Pereira, por favor. E Luci, peraí, agora não, vamos fazer a primeira entrega da medalha. Luci Barreto, entrega essa medalha ao nosso querido Anselmo Góes. Ou seja, Luci entrega a Anselmo. Eles são meus amigos da vida toda. Pronto. Aqui, Anselmo, muito obrigado. Muito obrigado. Vem aqui também, vamos tirar uma foto aqui, que foi o nosso estimulador do nome. Por favor, tira uma foto aí com o pessoal. Pronto. Vamos tirar uma foto de todos aqui. Pronto. Entra aqui, Marta, entra aqui. Eu já tirei foto. Cláudia, cadê a Cláudia? Não, doutor, depois eu tiro. Entra aqui, Maria Fernanda. Tá ótimo. Tá bom, vamos lá, vamos tirar a foto aí. Cadê a Fernanda? Quem sabe se é o futuro? Celeste, vem, gente. Celeste, vem cá, Fica de ladinho assim pra cá, ver todo mundo.
Peraí.